países onde essa polarização está muito mais avançada, se olharmos para os Estados Unidos, se olharmos para a Espanha, onde os extremos são muito mais extremados e, passa a redundância, e muito mais acérrimos, com menos capacidade de diálogo. Portugal, infelizmente, tem vindo a assistir ao crescimento do populismo, de alguma polarização, acredito que sim, porque reparem, a própria comunicação social, o próprio espaço público, e todos nós temos responsabilidade nisso, leva que por vezes não haja tempo, não haja espaço para um debate mais profundo sobre os problemas. E, portanto, as pessoas muitas vezes ficam por soluções simples, por soluções diretas, quando a realidade é complexa. E para problemas e realidades complexas, temos de ter soluções também complexas. E, portanto, é preciso que haja diálogo, é preciso que haja reflexão, é preciso que haja tempo, fugirmos do curto-termismo. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do episódio Arte de Errar. Hoje temos uma verdadeira lança em África, temos pela primeira vez um membro do governo connosco. Paulo Lopes Marcelo, 52 anos, casado, 3 filhos, portanto entra no epíteto da família numerosa, um ativista político, um ativista cívico, um advogado de profissão, que foi intervalando as suas intervenções cívicas no privado e no público, e que recebemos hoje aqui, quando estamos a pouco menos de umas novas eleições, que já lá vamos, mas primeiro vamos dar as boas-vindas ao Paulo. Obrigado, Paulo, por teres vindo. Obrigado, Viva, Paulo. Bem-vindo. Francisco, Rodrigo, boa tarde. Nesta Gosto de estar aqui. Nesta circunstância particular, antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns pela coragem, pelo desafio, porque imagino para que a vontade de qualquer membro do governo deva ser tipo, vamos tentar passar pelas gotas de chuva e não falar daquilo. Entretanto, o aquilo já passou, o governo caiu, já apareceram uma data de notícias, já apareceram uma data de sondagens. Se as eleições fossem hoje, a AD supostamente voltaria a ganhar, o que me leva a uma pergunta, visto que nós estamos aqui num podcast chamar de errar. O desencadear-se estas eleições e o obrigar-se o país a ir para eleições, não achas que foi um erro? Pois, um erro, eu não diria um erro, era uma decisão do Parlamento, uma decisão dos deputados, e eu acredito que os deputados representam o povo português e, portanto, se após uma moção de censura e uma moção de confiança a decisão do Parlamento foi que não havia confiança política neste governo, há que respeitar democraticamente. Eu acredito no sistema constitucional e, portanto, o governo depende do Parlamento e o Parlamento entendeu que não havia condições e não queria dar essa confiança a este governo e, portanto, ao governo compete aceitar a decisão democraticamente e agora apresentarmos eleições. Mas achas que se fez tudo o que era possível, todas as partes, incluindo obviamente o governo, não te vou pedir aqui a opinião da oposição, de tentar evitar, ou que no fundo, lá bem no íntimo, vocês queriam dar uma de cavaco? Não vou por aí. Eu acho que o Primeiro-Ministro, desde o princípio, tem dito que não quer o poder pelo poder. Ou seja, nós estamos cá com um projeto muito claro de mudar o país, de ajudar a resolver os problemas reais das pessoas e, portanto, manter o poder e manter o governo sem a confiança do Parlamento e sem condições mínimas para exercer o poder de uma forma digna e de uma forma eficaz, eu acho que nenhum de nós que está no governo e que, enfim, passa a expressão, temos mais do que fazer, porque acreditamos que a política é para mudar as coisas, para reformar o país, para dar um contributo positivo. Percebemos que quando não havia condições políticas num governo que não tem uma maioria absoluta na Assembleia da República, há que respeitar a decisão do Parlamento. A dignidade das instituições e a forma
legítima e a forma competente como o governo deve querer exercer a sua função, levava que houvesse uma clarificação. Portanto, eu percebo que o primeiro-ministro e que o governo, e concordo que tenha pedido essa clarificação. Mas agora, se chegarmos a dia 19, isso fica até tiver tudo na mesma. Mas já, acho Tens que pontes queimadas neste momento. não devemos falar de cenários que não conhecemos. Quer dizer, eu não estou aqui como comentador político e, portanto, enfim, tenho a esperança que o povo português, que ao longo destes 50 anos de democracia foi dando mostras de bom senso, de moderação, até de sabedoria, que perceba a realidade política e social do país, perceba que o governo estava no início de um processo reformista, corajoso, que conseguiu pacificar o país. Se nós olharmos área a área, desde a educação, a saúde, e outras áreas, enfim, complexas, que nos últimos anos havia uma grande tensão, este governo conseguiu pacificar, conseguiu que houvesse algum equilíbrio, alguma moderação na sociedade social, e na política. Sim, eu penso que isso é uma das marcas deste governo. É um governo moderado, é um governo com bom senso e que conseguiu, apesar de manter a estabilidade e a racionalidade das contas públicas, pacificar uma série de corpos sociais que nos últimos anos estavam muito zangados com o Estado e com o governo em funções. Não achas que existe aqui o risco e tem-se falado muito disso, eu tenho lido, o risco de algum desgaste por parte do eleitorado que tem sido, não queria dizer forçado, mas que tem sido, enfim, as circunstâncias têm levado a que tenhamos que ir mais vezes às urnas votar do que aquilo que gostaríamos. Aquilo que nós todos gostaríamos seria que houvesse o entendimento e que houvesse estabilidade de governação. E outro dia vi uma piada muito gira de alguém que dizia que tem passado mais tempo na escola a votar do que o tempo que passou na escola propriamente nas aulas. Não achas que existe aqui um risco das pessoas pensarem, epá, estes tipos não se entendem, deixa-me cometer aqui uma loucura no meu voto? Ou seja, com isto não, estou a querer dizer que os extremos, seja a extrema-direita ou a extrema-esquerda, ganharem aqui um bocadinho com esta falta de entendimento entre os partidos que têm governado Portugal? Eu julgo que não. Acho que o povo português vai perceber que se quer essa estabilidade, ou seja, se não quer todos os anos ou com uma regularidade excessiva ir a eleições, que é preciso que o voto permita uma solução governativa estável, que permita que o centro moderado reformista possa ter uma oportunidade de governar com condições no Parlamento, com condições na sociedade, com força política, para cumprir um programa de governo e, portanto, para todos nós, enquanto país, temos a estabilidade política e social que penso que todos desejamos, seja à esquerda, seja à direita. Não havendo maioria, achas que vai haver mais tendência para procurar, no limite, algum desespero de entendimento? Partindo aqui de um cenário, a AD ganha sem maioria, um entendimento quase forçado com o PS, ou vai ter que as pessoas vão ter que aqui andar a encontrar aqui soluções quase mágicas numa tentativa desesperada de procurar essa estabilidade que todos querem, mas que vai ser difícil de encontrar um bocadinho o pote no final. Vários países europeus que vivem de uma forma normal e até habitual em situações de coligação. Há 3 anos. Isso é um caso extremo, mas as coligações, os acordos, a possibilidade de 2, 3 partidos perceberem aquilo que os une e terem entendimentos, não estou a dizer que é isso que vai acontecer agora, mas em termos de longo prazo, em termos estruturais, o país já tem a maturidade democrática para que os partidos e que os líderes políticos possam perceber aquilo que os une, aquilo que é realmente serviço ao bem comum, ao país, e chegarem a acordo para permitir soluções governativas estáveis que ajudem a resolver os problemas do país. E, portanto, acredito que a partir de 18 de maio haverá uma solução governativa estável que permita, de facto, que o governo resolva e que possa contribuir para termos um país mais justo, mais equilibrado, mais saudável entre todos nós, não é? Porque, no fundo, os extremos, os polos, como infelizmente acontece noutras democracias, não ganhem, mas que haja um centro moderado, um centro... Onde incluís o PS também nessa solução? Assim, os grandes partidos... Enquanto centro moderado? Eu
tenho amigos no Partido Socialista e acredito que há um PS responsável e moderado, que por vezes pode não ser maioritário, mas que existem pessoas no PS com essa preocupação genuína pelo país e que, portanto, será possível, de uma forma democrática, permitir que os partidos, as soluções que saiam destas próximas eleições possam governar com estabilidade. Se não for com o Pedro Nuno Santos, com outro líder. Pois isso, os partidos têm a sua forma depois de escolher os seus líderes e temos de os respeitar, mas acredito que o PS, com a responsabilidade que tem, um partido histórico do sistema político português, também encontrará essa forma de pôr o interesse nacional acima do seu interesse particular. Tu tocaste em um ponto que eu acho que é muito interessante, que é este tema da polarização. Ou seja, eu, antes de mais, diria que esta polarização, chamar política, não é caso virgem em Portugal, eu acho que se tem passado no mundo todo, mas porquê é que tu achas, qual é a tua opinião, ou a razão pela qual nós assistimos a esta polarização tão grande na política portuguesa? Ou seja, eu atrevo-me a dizer que, se calhar, há uns anos atrás seria muito mais fácil haver entendimentos entre o PS e o PSD, posso estar a ser ingênuo naquilo que estou a dizer. Hoje vejo isso com muita dificuldade de acontecer, precisamente por esta polarização. O que é que achas que isso acontece em Portugal? Isso dava para uma conversa de várias horas, não é só esse tema. Eu acho que é uma tendência que, para já, não existe só em Portugal, é uma tendência global. Enfim, há países onde essa polarização está muito mais avançada. Se olharmos para os Estados Unidos, se olharmos para a Espanha, onde os extremos são muito mais extremados e, passa a redundância, e muito mais acérrimos, com menos capacidade de diálogo. Portugal, infelizmente, tem vindo a assistir ao crescimento do populismo, de alguma polarização, acredito que sim, porque reparem, a própria comunicação social, o próprio espaço público, e todos nós temos responsabilidade nisso, leva que por vezes não haja tempo, não haja espaço para um debate mais profundo sobre os problemas. E, portanto, as pessoas muitas vezes ficam por soluções simples, por soluções diretas, quando a realidade é complexa. E para problemas e realidades complexas, temos de ter soluções também complexas. E, portanto, é preciso que haja diálogo, é preciso que haja reflexão, é preciso que haja tempo, fugirmos do curto-termismo, aquela lógica de pensar só no curto prazo, só amanhã. Não, é preciso termos soluções mais estruturais, que demoram mais tempo a preparar, que demoram mais tempo a negociar, mas que são soluções que acabam por ter mais estabilidade e resolver os problemas do país. Achas que tens contribuído para a simplificação legislativa, para as pessoas perceberem um bocadinho para aquela coisa que as pessoas... Pois, eu não tenho ainda o devido distanciamento para fazer um balanço, não foi este ano, de atividade legislativa. Eu quero acreditar que pelo menos houve um grande esforço para este governo, e o mérito é sobretudo do Primeiro-Ministro e dos ministros, com o meu contributo, de termos soluções o mais simples e objetivas possíveis para problemas complexos. A sociedade é cada vez mais complexa e, portanto, as leis, acreditando nós que as leis podem ajudar a resolver os problemas, enfim, os juristas temos este vício ou esta ilusão de pensar que os problemas se resolvem com leis, mas pronto, acreditando nisso, pelo menos... vai pondo mais uma camada, não é? Sim, por vezes acontece, mas acreditem que este governo teve uma grande preocupação, e o Primeiro-Ministro fala muito disso, de simplificação, de desburocratização. Isso também se aplica ao processo legislativo. Nós, enquanto políticos, enquanto agentes do Estado, devemos promover que os cidadãos conheçam as leis. Há aquele princípio do Código Civil, que já vem do direito romano, a ignorância da lei não aproveita a ninguém. Portanto, nós devemos, como cidadãos, conhecer a lei. Só que o problema é que a lei às vezes é tão complexa que é difícil, mesmo para os juristas, conhecermos todas as leis. Portanto, compete-nos a nós, quando contribuímos para fazer leis, ou quando ajudamos técnica e politicamente a fazer leis, tornar-se leis acessíveis, intuitivas, que os cidadãos possam conhecer e cumprir no seu dia-a-dia. É esse o grande objetivo. O que estavas a dizer, e acho que todos entendemos e concordamos que o mundo é cada vez mais complexo e que é cada vez mais complexo encontrar soluções para esses mesmos problemas. Mas como é que se compete, enquanto país, e já nem digo com outros países europeus, porque a Europa acho que sofre um bocadinho deste excesso de regulação, como toda a gente tem dito, mas como é que se compete com países asiáticos ou países do Médio Oriente, ou
agora até mesmo com os Estados Unidos, que custos feitos que tem, sabemos que Trump vai ser muito rápido a tomar decisões, vai cometer e já cometeu muitos erros, mas a velocidade com que decide faz com que as coisas aconteçam mais rápido. É o Ou efeito seja, borboleta impactos económicos. no seu pior pesadelo. Ou seja, como é que Portugal se deve-se aproximar mais da Europa, deve-se aproximar mais deste tipo de países? Como é que nós vamos conseguir competir num mundo cada vez mais rápido? É uma pergunta fascinante. A evolução da sociedade muitas vezes é em pêndulo. Às vezes vamos para um lado, outras vezes vamos para o outro. Neste momento, a tendência é uma tendência de desregulação, liderada pelos Estados Unidos. Enfim, Inglaterra também há muitos anos que luta pela better regulation, não é isso? Foi uma das razões de eles terem saído da União Europeia, foi a entenderem que há um excesso de regras e de leis e de burocracia no contexto da Europa partilhada na União Europeia. E acho que é uma tendência imparável a nível mundial e também a nível europeu. A própria Presidente da Comissão Europeia tem falado várias vezes disso. Agora, não se deve cair no outro extremo de ausência de regulação, ausência de regras, porque isso também teve consequências negativas no passado, relativamente à banca, relativamente aos fundos de investimento, relativamente aos mercados de bolsa, e portanto temos de encontrar um equilíbrio, e agora esse equilíbrio é mais no sentido de terminarmos com as regras legais, regulamentares, que sejam excessivas, e é essa a tendência que o governo português acompanha, não é? Deixa-me fazer-te aqui uma provocação, por causa exatamente da questão da regulação. Tu no passado trabalhaste na entidade reguladora... Água e resíduos. Água e resíduos. Trabalhei no regulador da água e resíduos. Exato. Fiz um mandato na ERSARS. Nós não temos, talvez, algum excesso destas entidades, ou achas que genuinamente o papel que elas fazem ajudam? Eu acredito na regulação independente, ou seja, devemos ter corpos independentes do Estado, do Governo, da Assembleia, não politizados, que possam, de forma mais distanciada, de forma mais isenta, definir regras, independentemente do ciclo político e não dependente de pressões políticas. E sobretudo nas indústrias de rede, como eletricidade, água, o gás, as telecomunicações, etc., é importante que haja uma estabilidade e uma previsibilidade que os reguladores independentes conseguem trazer para esses mercados. Continuando aqui na onda das provocações e estando completamente de acordo com a questão da previsibilidade, não devíamos também nós ter mais previsibilidade naquilo que são os impostos das empresas? Sem dúvida. Agora, Eu preciso pois, os impostos que os temos de pagar já sabemos sempre, não é? Portanto, aí não há nenhuma surpresa. Por isso é que o programa da AD tem como primeira medida a descida de impostos, seja a descida do IRS, seja a descida do IRC. Portanto, se essa for a vontade do povo português, o nosso programa do governo vai ter uma descida contínua, mas também, obviamente, moderada, e face das circunstâncias da economia, gradual da carga fiscal. Porque nós acreditamos, se a carga fiscal descer, a própria economia, e há números que mostram que isso é uma realidade, se o fizermos de uma forma gradual, a própria economia vai gerar riqueza, vai gerar investimento, que acaba por, no final do dia, a receita fiscal é maior do que aquela que seria com taxas mais elevadas. Quando tu abres o jornal e vês o partido do qual tu és militante envolvido em coisas assim, que eu diria, para ser simpático, menos éticas, isso não te revolve um bocadinho o estômago? Oh, Francisco, eu não acredito naquela lógica que há os puros e os impuros. Não há bons e maus, ou seja, e que dentro dos partidos, obviamente, há realidades complexas e temos é de puxar para cima e dar o nosso contributo. Um amigo meu também diz uma frase: os partidos são como os cafés, só são mal frequentados até nós passarmos a ir lá, não é? Então, temos é de puxar para cima e, obviamente, que a vida é complexa. Mais uma vez, uma frase que eu acho que é muito verdadeira: a nossa vida é caótica e, portanto, as instituições sociais, sejam os partidos, sejam as IPSS, sejam as universidades, sejam as empresas, também vivem dessa diversidade, dessa complexidade. Enquanto cidadãos, compete-nos puxar para cima, dar o nosso contributo, melhorar as coisas. Achas que, e é um tema que nós já discutimos aqui algumas vezes, achas que a forma como
Nós hoje temos montada a remuneração no seu sentido mais lato dos políticos, Traz os melhores. traz os melhores. Pronto, isso é um tema fascinante, que é se temos os incentivos certos para atrair e para reter, porque, reparem, obviamente há muita gente, e agora tenho uma filha com 16 anos, que começa a gostar de política. E há muita gente que na juventude gosta de política. O problema é que depois nem sempre os que ficam nos partidos e na política ficam pelas melhores razões, e o sistema mantém os melhores na vida política. Isso é que é a grande questão. Como é que nós, como país, como sistema democrático, temos os incentivos certos para manter os melhores e com as melhores motivações? E enfim, agora não posso deixar de chamar a atenção para um problema que eu próprio sinto na pele, que é, por vezes, o excesso de escrutínio e a dificuldade que um político hoje em dia tem de ter a sua vida privada, de ter também algum recato na sua vida familiar, na sua vida pessoal, Acaba por ser um afasta, é verdade, Às vezes foi afasta. um exagero e o que se passou com o Gaspar não vive, com o Luís Montenegro. Eu acho que há uma legitimidade da comunicação social e do nosso sistema público e político de escrutinar todos os políticos, inclusive o atual Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Por vezes foi-se longe demais. Por exemplo, haver uma comissão parlamentar de inquérito que pudesse ouvir a mulher do Primeiro-Ministro, os Sim. filhos do Primeiro-Ministro, portanto, entrando numa esfera Passou-se ali uma privada fronteira ou de uma e tentativa de familiar fronteira. de um Primeiro-Ministro em funções, acho que é excessivo. E acho que isso não ajuda que pessoas que tenham a sua vida profissional, a sua vida familiar, de forma legítima, que queiram ter a sua privacidade, que não queiram usar a família como na esfera pública, e isso é legítimo, quer dizer, eu tenho o direito, enquanto político, de preservar a minha família, e eles têm o direito de permanecer anónimos. Isso é uma coisa muito importante, e portanto temos de ter O nosso direito à privacidade. o nosso claro. direito à privacidade. Agora, onde está o equilíbrio, onde é que está a fronteira, temos de ir encontrando, mas não podemos cair num excesso que depois leve que os melhores deixem de querer estar na política. Mas achas que esse excesso de escrutínio, que eu acho que nós todos, e já falámos aqui algumas vezes sobre isso, achas que isso é uma vontade dos portugueses, ou achas que é algo que aconteceu porque temos muitos mídia e tem que encher espaços televisivos e tem que encher conteúdo? Eu acho que é um misto das duas razões. Há de facto muitos canais de notícias com comentadores, com um tipo de notícia que é o mais barato, que acaba por ser falar destes Conteúdo temas, exatamente, e destes temas um pouco mais superficiais, dos casos de casinhos, de uma certa fulanização da política, e ao mesmo tempo, talvez os políticos ou alguns políticos tenham posto a jeito. Agora, o que é importante é que a comunicação social também, para já, que o tipo de questões que coloque sejam questões que interessem de facto e que ajudem a resolver os problemas do país. Ou seja, às vezes a minha frustração, peço desculpa por esta desabafo, é os temas que estamos a discutir politicamente no governo, ou no Conselho de Ministros, ou numa reunião de Estado de Estado, que na minha perspectiva são os problemas, enfim, que interessam ao país do ponto de vista dos problemas estruturais, não têm nada a ver depois com as agendas da comunicação E social. passam ao lado. E há temas fundamentais que não têm qualquer tipo de tratamento no espaço público, e há outros temas muito pouco relevantes na minha perspectiva, mas é a minha opinião, que acabam por ter um espaço desproporcionado e alimentar uma bolha que acaba por não ajudar a todos nós a crescermos enquanto sociedade. Eu acho que a escolha das narrativas por parte dos políticos é uma coisa que se alimenta à outra, ou seja, aquilo que as pessoas querem ouvir muitas vezes é como é que eu vou ter melhores condições, melhores salários, como é que o problema do SNS vai ser resolvido, como é que o problema da justiça, e aquilo que nós ouvimos, enfim, diariamente nas narrativas dos meios de comunicação social, mas também de alguma maneira alimentado por muitos dos políticos que têm microfone, é precisamente, Comentam, não é? e que comentam, não é nada disso. Ou seja, é o caso e casinho, portanto, são situações que enchem telejornais e que fazem notas de rodapé, mas que no final do mês
isso não nos ajuda e, portanto, acabamos de ficar um bocadinho cansados sobre isso. Não achas que há também alguma responsabilidade por parte dos políticos neste controle desta narrativa para os temas que verdadeiramente te interessam? Sem dúvida, os políticos tentam controlar a narrativa, isso faz parte da nossa função. Agora, por vezes a frustração é, temos muito pouco tempo para falar de temas complexos. Como é que se fala numa frase que pode durar 30 segundos ou 1 minuto do problema da falta de médicos para os portugueses, os médicos de família? Ou como é que se vai resolver o problema da falta de professores e como é que se fala de uma solução para isso em 30 segundos? Portanto, temos de todos nós, enquanto sociedade, políticos, comunicação social, sociedade civil, encontrar espaços para conseguir debater de forma mais, enfim, com mais tempo, com mais profundidade estes assuntos. Se não caímos naquilo que falámos há pouco, do curto-termismo. Ficamos no slogan, ficamos no soundbite, para se calhar aparecer na nota de rodapé, mas acabamos por não falar com seriedade dos assuntos. E as pessoas que estão realmente preocupadas em dar contributos positivos acabam por não se sentir bem na política, porque depois vem a superficialidade, vem a irresponsabilidade. Tu ainda te sentes bem na política? Repara, enfim, na minha história recente, estou nestas funções há um ano. Foi um ano intenso, porque eu acho que este governo conseguiu imprimir um cunho reformista, mas ainda me sinto bem, ou seja, eu acho que, e aliás, a sensação é uma sensação que estamos a meio na concretização de um projeto reformista para o país. E, portanto, a ideia é que a partir de 18 de maio, se os portugueses nos derem essa confiança, podemos continuar a trabalhar e podemos continuar a aprovar medidas que concretizam o programa do governo. Como é que se dá essa tua transição para o setor público? Falávamos também da questão dos salários, da questão das motivações. O que é que te... Bem, eu sempre gostei de política. Enfim, nasço numa família, o meu pai era amigo do Sá Carneiro, um advogado que conheceu o Sá Carneiro profissionalmente. E, portanto, em minha casa sempre havia jornais e havia discussões políticas. Portanto, eu gosto de política e acompanho a política desde muito novo em minha casa. Depois, na Faculdade de Direito de Lisboa, enfim, tive empenhamento associativo, concorri à associação académica, ganhámos a Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, portanto envolvi-me em várias lutas estudantis, embora só me filiei no PSD depois da Faculdade de Direito. Portanto, quando o professor Cavaco Silva deixou o governo, aí sim é que me filiei no PSD e, portanto, ser na altura cavaquista de alguma forma, para a minha geração, na minha juventude, não fazia sentido. E, portanto, eu só me filiei no PSD mais tarde, depois de acabar o meu curso de Direito. E, portanto, sempre tive esta ligação à política. Agora, depois tive, como estavam a dizer, dei aulas na faculdade, trabalhei em escritórios de advogados e tive 8 anos numa multinacional, a Vodafone, e, portanto, trabalhei na Alemanha, trabalhei em Inglaterra, percebi uma realidade, o que é uma empresa que concorre global e que concorre num mercado muito competitivo, que é o mercado das comunicações eletrónicas, ainda por cima naquela época com uma grande disrupção tecnológica. Portanto, acho que tive essa experiência. Agora, qual é a conclusão que eu tiro destes anos todos, e acho que os 50 anos já me permitem aqui alguns balanços, é que faço muito mais a diferença e acrescento mais valor na esfera pública. Eu acho que na esfera privada, apesar do salário normalmente ser maior e de facto a minha vida profissional correu bem e tive a oportunidade de ganhar algum dinheiro nas empresas por onde passei, eu sinto que contribuo, que acrescento mais valor na esfera pública. Que isso motiva-me muito. Porque eu acho que na vida não devemos estar só para tratar da nossa vidinha, e isso o Papa Francisco, quando esteve cá em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, falava disso. Ou seja, fazer a diferença. Fazer a diferença, ou seja, nós podemos estar numa lógica, e é legítimo, e há pessoas que podem ter essa perspectiva na vida, ganhar o seu ordenado, ter umas boas férias, ir a bons restaurantes, gozar a vida. Mas eu acho que isso é pobre, eu acho que devemos, e sobretudo e eu sinto que recebi muito do meu país, recebi muito da minha família, recebi muito dos meus amigos, recebi muito também da minha fé, eu acho que devo contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, mais moderada, onde todos tenham as mesmas oportunidades e, portanto, é essa a motivação, é esse o propósito que me move e, portanto, é isso
enfim, que levou a que eu aceitasse este convite para estar no governo. Mas vês isto como uma passagem e um dia ainda te vês a trabalhar no setor privado daqui a muitos anos? Ou... Eu acho que as coisas têm de acontecer com naturalidade. Eu acredito, aliás, a minha vida profissional sempre foi marcada por isso. Eu acho que as coisas têm de acontecer com naturalidade. Obviamente temos que criar condições para que as coisas possam acontecer. E temos de ser, sobretudo, sérios nas coisas onde nos envolvemos. Mas depois as coisas acontecem. Eu não sei quando é que vou estar daqui a 1 ano ou 2 anos. Não é? Não sei se vou estar de saúde, se não vou estar com saúde para isso, mas eu tenho disponibilidade de servir o meu país, se houver oportunidade para isso. Vamos ver em que circunstâncias e em que medida é que posso servir o meu país e em que funções. Vamos esperar pelo futuro. Se um filho teu quisesse ir para a política, apoiarias essa decisão? Apoiarias, imagino que sim, mas darias ainda mais motivação ou ficavas mais de pé atrás? Pronto, eu acho que cada caso é um caso. Eu para já diria, nunca depender da política, no sentido da pessoa, eu não estou a dizer que não se possa ser político profissional, porque a política também precisa de pessoas que estão a tempo inteiro e que são profissionais. Eu não ponho um carimbo negativo ou um ónus. Achas que precisa de um mix, digamos? Precisa de um mix. Precisa de pessoas, políticos profissionais e pessoas também que tenham experiência na sociedade civil, nas empresas, precisa de funcionários públicos, precisa de académicos. Portanto, essa diversidade enriquece também um governo, um parlamento, uma Câmara Municipal, sem dúvida. Agora, não devemos, isso é o conselho que eu daria ao meu filho ou à minha filha, não devemos depender da política, no sentido, devemos ter uma independência profissional e económica para que, se já não estivermos confortáveis com soluções, confortáveis com o projeto no qual estamos envolvidos, podemos ir embora tranquilamente, bater com a porta e dizer, olha, isto não estou disposto, não concordo e, portanto, não contem comigo para isto. Isso é muito importante, porque nos dá uma liberdade que acho que deve ser também o alimento da política. Acho que só devemos estar na política e nos partidos com liberdade e, portanto, essa independência económica também nos permite ter essa liberdade. Olha, em quase 12 meses de governo, qual é que achas que foi o maior erro que a AD cometeu? O maior erro que a AD cometeu, talvez, em algumas áreas, poderíamos ter sido mais rápidos a tomar decisões. Mas reparem, estamos a falar de um governo, depois de 8 anos de socialismo, um governo que quase não teve estado de graça, um governo onde a maior parte, uma parte significativa dos membros do governo e das suas equipas não tinham pessoal experiente, não é? Porque reparem, o PSD e o CDS, com o professor Cavaco Silva, com o Dr. Durão Barroso, tinha e criou quadros políticos qualificados e experientes. Mas se nós olharmos para os últimos 25 anos, diria 21, 22 anos, foram de governos socialistas. E, portanto, sim, mas esmagadora maioria. Este governo precisou de criar equipas, de criar um enquadramento também para o seu próprio funcionamento, também com a máquina da administração pública, que permitisse tomar decisões eficazes, sérias, estudadas, e um governo novo que não tinha ainda por cima um apoio maioritário na Assembleia da República, poderá ter demorado algum tempo ao princípio para começar a executar algumas medidas reformistas que estão no programa do governo. Olha, e falando aqui de um tema polémico, imigração, vamos ter CEF de volta? Não, se a AD ganhar as eleições? Não, o que está no programa do governo atual e está no programa eleitoral é criar na PSP uma unidade de estrangeiros e fronteiras. Aliás, o governo propôs e a Assembleia da República infelizmente chumbou a criação dessa unidade de estrangeiros e fronteiras. Curiosamente com votos contra do Chega. Do Chega, que se diz pela segurança, pelo escrutínio das pessoas que nos procuram, portanto dos migrantes, chumbou na Assembleia da República a criação na PSP de uma unidade com competências específicas de controle das fronteiras. E, portanto, eu espero que a próxima Assembleia da República e o próximo governo tenham condições políticas de dotar a PSP no controle das fronteiras terrestres e no controle das fronteiras também dos aeroportos, uma capacidade maior de, no fundo, verificarmos se as pessoas que nos procuram, de forma legítima,
reúnem as condições de segurança para o país, do ponto de vista de registro criminal, do ponto de vista também do contributo que podem dar para a sociedade e para a economia portuguesa. Não achas que tem havido, de alguma maneira, alguma vergonha quase aparentada em falar do tema da imigração? Ou seja, Não parece. nós vemos o Chega apropriou-se do tema. Eu acho que é dos temas onde O este PAN apropriou-se governo, dos animais. O LIVRE apropriou-se dos com direitos toda a sociais. sinceridade, se há tema onde o PSD e o CDS e este governo fizeram diferença, é o tema das migrações. Porque encontramos um equilíbrio, a meu ver, de uma forma muito interessante, entre, obviamente, regulação e humanismo. Ou seja, acabámos com a manifestação de interesse, que durante vários anos abriu, escancarou as portas do país a muita gente que infelizmente não tinha as condições necessárias para entrar em Portugal, e de facto o Estado aí não se portou bem. Mas obviamente também as pessoas que cá estão, e como país acolhedor, como país humanista, e o PSD defende o personalismo e o humanismo na política e na sociedade, também os que cá estão tratamos de uma forma humanista, de uma forma, enfim, com a dignidade que essas pessoas merecem. Acho que se encontrou um equilíbrio muito interessante, e isso é reconhecido. Aliás, o próprio PS evoluiu na sua posição, Sim, sim. e o Tal líder do cambalhota, Partido tal Socialista cambalhota. acabou há pouco tempo, há poucas semanas atrás, por concordar com as posições do PSD e do governo, e portanto. Olha, vamos aos teus objetos. Pode ser, vamos lá. Então, pediram-me aqui que trouxesse 3 objetos. Começava por trazer esta, Olha que este, enfim, este pequeno quadro, oferecido por uma das minhas filhas, que eu tenho sempre no meu gabinete, seja agora, seja noutras funções que tive no passado, para me lembrar da minha família, de como a minha família é importante para mim. E portanto é uma coisa que me acompanha sempre, não é? Portanto, pai, para não me esquecer de que, apesar de às vezes não conseguir dedicar o tempo que eu gostava à minha família e não chegar a casa às horas que eu sonharia chegar, lembrar-me deles e lembrar-me que é um eixo fundamental da minha vida. Outro objeto que eu trouxe, enfim, agora numa forma talvez mais espiritual, é este crucifixo, que eu já tenho há muitos anos, que é um crucifixo aqui um bocado danificado, não é? Portanto, tem os 2 braços partidos, mas que me lembra todos os dias, e tenho na minha secretária também, como a vida é complexa, como a vida é caótica, e como o meu modelo de vida, que é Jesus Cristo, nos convida a transformar e a viver nesta realidade caótica e nesta realidade, enfim, difícil, que é a vida de todos nós, com os seus problemas, com as suas doenças, também com as coisas boas que temos na nossa vida. O último, e também para não demorar demasiado tempo, é uma Constituição. Também tenho essa. Uma Uma Constituição mini mini. Constituição. Acho que é uma edição da Assembleia da República que eu comprei há uns anos atrás, que também costumo ter na minha mesa de advogado e também agora na minha mesa enquanto E membro do nota-se que tem sido governo. usada. Sim, tem sido usada. Porquê? Tem dólares Porque ainda. aquilo que eu faço, que é ajudar a fazer as leis do governo, boas leis, pelo menos quero acreditar que assim é, obviamente tem de cumprir a Constituição. E, portanto, muito frequentemente vou ler a Constituição, vou ler alguns preceitos que não sei de cor, nem pretendo saber de cor, para tentar fazermos boas leis e ajudarmos o país enfim, que todos fazemos parte. Portanto, são estes os 3 Muito objetos. bem. Obrigado pela tua partilha. Obrigado, Paulo. São rapidamente perguntas, não é sim ou não, é basicamente Sem escolhes justificação. uma. Não precisas explicar, seja a escolha mais absurda ou mais natural. Política ou universidade? Política, Setor público ou privado? setor público, Regular mais ou regular menos? regular menos, Estado maior ou Estado menor? Estado menores. Privatizar ou nacionalizar? Depende dos casos, mas acho que Portugal ainda devemos privatizar mais. Mais impostos ou menos despesa do Estado? As duas coisas, mas se eu pudesse escolher, menos impostos. Isto é difícil. Portugal precisa de mais direita ou mais esquerda? Portugal precisa de mais direita, uma direita moderada, uma direita humanista, mas também que liberte a sociedade de um excesso estatizante que os últimos anos têm tido. A maior ameaça para Portugal, a demografia ou a produtividade? As duas podem ser incentivos e não ameaças.
mas eu acho que objetivamente é a demografia. A falta de crianças em Portugal é dramática e acho que nós, como políticos, temos de ajudar a resolver esse problema. Pergunta 9. Maioria absoluta ou coligação? Maioria absoluta. Assim os portugueses queiram. A Portugal aproximar-se mais da Europa ou dos Estados Unidos? Portugal sempre teve uma política externa atlantista e, portanto, fez um equilíbrio que eu acho que se deve manter entre estarmos na Europa, mas ao mesmo tempo com uma visão do Atlântico e, portanto, com uma janela para os Estados Unidos da América e para o Reino Unido, não é? Há uma frase que eu gosto muito: Portugal é uma ilha com mar e Espanha por todos os lados. E, portanto, nós não podemos perder nem o nosso lado continental, não é? Que neste Claro, caso é o lado do mar. trazido por Espanha, mas também o nosso lado atlântico, não é? Uma vez que somos rodeados pelo Atlântico e do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, por todos os lados. Rússia ou China? Quem representa a maior ameaça global? Sem dúvida a China. Eu acho que a Rússia, apesar de tudo, é a Europa, e do ponto de vista apesar desta tendência totalitária e de invasão do atual presidente da Rússia, eu acho que temos de conseguir que a Rússia Volte para a Europa. volte para a Europa e não podemos alienar excessivamente a Rússia, porque isso é muito importante também para o futuro da Europa e do mundo. O que me deixa agora muito curioso para a próxima pergunta. Apoiar a Ucrânia com ou sem limites? Mas eu, mais uma vez, apelo à moderação. Obviamente temos de apoiar a Ucrânia, mas qualquer política externa tem de ter em conta os interesses de Portugal e, portanto, obviamente, apoiar a Ucrânia, porque isso faz parte também do projeto europeu, mas com o bom senso e com a moderação de defender também os interesses portugueses. Liberdade de expressão total ou com limites? Em caso de dúvida, prefiro pela liberdade de expressão sem limites. Ok, muito bem. Inteligência artificial é um risco ou uma oportunidade? Uma oportunidade, sem dúvida. Lisboa ou Bruxelas? Lisboa é a minha cidade, onde eu sou feliz, onde eu fui feliz. Bruxelas, vou aos fins de semana e nas férias e pouco mais. E fica a última, Trump ou Xi Jinping? Eu habituei-me a respeitar e a admirar o líder do mundo livre, não é? The leader of the free world. E, portanto, apesar de termos agora um presidente polémico e, enfim, nem sempre consensual e que eu critico em muitas das decisões, obviamente que eu prefiro o presidente dos Estados Unidos ao presidente da China. Muito bem. Muito bem. Se tu ao longo da tua vida, se pudesses voltar atrás numa situação e mudá-la, seja pessoal ou profissional, o que é que farias? Talvez ter feito o doutoramento, que é um projeto, enfim, que eu adiei ao longo da minha vida e foram sempre postos outras prioridades e outros projetos à frente e ainda não fiz o doutoramento e, portanto, talvez não tivesse adiado tanto este projeto académico de doutoramento. Muito obrigado, mais uma vez. Tínhamos aqui, como quase sempre, mas acho que desta vez tínhamos aqui, eu pelo menos tinha muito mais perguntas e muito mais tópicos de discussão, que estava a ser bastante interessante. Agradecer mais uma vez a presença. Estamos disponíveis nas plataformas habituais, portanto, YouTube, Facebook. Já agora subscrevam gratuitamente o nosso canal de YouTube, é gratuito, para vocês não custa nada. Para nós é super importante para podermos continuar a oferecer-vos estes conteúdos de forma totalmente gratuita. Apple Podcasts, Spotify, Instagram, Facebook, LinkedIn, em todo lado. Google Podcasts. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido e até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.